Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre a cidade de Atenas. Pessoal, Atenas foi fundada pelos jônios numa colina. Em tempos depois seria ocupada pela Acrópole. Como estava situado numa região com bons portos naturais, o comércio marítimo foi a principal atividade dessa polis grega. Ao longo dos séculos, o enriquecimento de Atenas, em razão de suas atividades comerciais, a transformou em uma das mais importantes cidades-estados e é considerada ainda o berço da democracia e da filosofia grega. Como você pode observar neste mapa, Atenas fica no mar Mediterrâneo. Outra cidade que a gente vai estudar depois seria Esparta. Observe que ela está numa região chamada Lacônia e ela fica no interior do continente. Então, é isso, duas cidades que a gente vai analisar, mas que têm proporções diferentes. Então, vamos lá. Sobre Atenas, a gente sabe que no plano econômico, nós temos o comércio marítimo como a principal atividade e o grande sucesso deles. A sociedade, ela vai ser dividida nas seguintes partes. A elite vai ser chamada de eupátridas, seriam chamados aí, num termo grego, de bem-nascidos. É eles que irão compor a aristocracia ateniense. São basicamente proprietários de terras. Eles vão conseguir administrar todo o território e os portos. Eu vou ter um grupo chamado de metecos, relacionado a estrangeiros e ex-escravos, e eu tenho um grupo dos escravos como base principal. Além desses três grupos principais, você ainda tem comerciantes, artesãos, camponeses e soldados. E nesse caso, a briga vai aparecer mais no campo da política. Atenas, ela teve três pontos importantes. No início, nós sabemos que no período arcaico, Atenas era uma monarquia governada por um basileu, que a gente chama de rei, e era auxiliado por um conselho de aristocratas, os chamados eupátridas, os bem-nascidos. E eles conseguiam reger toda essa política. Ao passo em que esses eupátridas, que são grandes proprietários de terras, assumem o poder, então a gente passa para uma formação de oligarquia. Os eupátridas, então, faz com que o rei, o basileu, tenha apenas uma função religiosa. E depois de muita briga com vários grupos, nós teremos a formação de uma democracia. Pessoal, como a gente está falando de política, tem algumas palavras que devem dar destaque. Observe esta tabela. Vejam, quantidade de governantes, buscam um bem comum, felicidade da cidade, e buscam interesses pessoais, a degeneração da cidade. Observe, quando só tem uma pessoa no poder, que nós chamamos de rei, se esse rei ele governa para o bem comum, então chamamos de monarquia. Se este rei governa por interesse próprio, nós chamamos de tirania. Se eu tenho um pequeno grupo no poder, exemplo, proprietários de terras, comerciantes, nobres e assim por diante, então, se esse pequeno grupo ele governa para o bem comum, nós damos o nome de aristocracia. Se esse grupo ele governa em benefício próprio, então damos o nome de oligarquia. Então, se eu tiver todos os cidadãos, ou a maioria dos cidadãos, nós poderíamos chamar isso de república. A palavra república significa coisa pública. E eu tenho, do outro lado, a maioria dos cidadãos, se eles governam por interesse próprio, então damos o nome de demagogia ou democracia. Lembre-se, isso aqui é relacionado ao passado. Hoje, a palavra democracia, ela tem a ideia de bem comum. Ela saiu daquela etapa ali, deixou só a palavra demagogia e ela veio substituir a palavra república.
O Brasil, por exemplo, nós chamamos de República Federativa do Brasil. E a nossa república, ela adota um modelo de democracia, isto é, todos os cidadãos têm direitos e deveres na nossa sociedade. Essa, então, é uma grande característica dela.